Boa noite a todos. Os convidamos a igreja para abrir a palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo de número 29. Nós vamos fazer a leitura do primeiro versículo até o versículo de número 30. Nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Ajuntava-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes: Conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Então lhes disse: É ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos, dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço, e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e levou para casa, e contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse Labão: de fato deve ser o poço de minha cara. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: Acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha duas filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: Melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: Dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. À noite conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão: Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim, nossa serva. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha.
para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, pelos cânticos, pela expressão de adoração, ó Pai, que nós ofertamos a Ti, que nós expressamos a Ti, o único Deus vivo e verdadeiro, soberano em nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada pessoa que se encontra aqui nesta noite. Muito obrigado, ó Deus, e seja gracioso para conosco nesta noite, ó Pai. Permita, ó Pai, que em meio à escuridão das circunstâncias, em meio, ó Pai, à escuridão das tribulações, das provações, das dores, das lutas, das perdas, permita, ó Pai, que possamos enxergar o Teu propósito, enxergar a Tua presença, ó Deus, de entender, ó Pai, que o Senhor está no controle absoluto de todas as circunstâncias da nossa vida. Permita, ó Pai, que nesta noite nós possamos ter um encontro real, pessoal com o Senhor na Tua palavra. Que verdadeiramente, ó Pai, cresçamos, sejamos consolados, ensinados, amadurecidos, corrigidos pela Tua palavra. Nós imploramos, ó Deus, a Tua muita bondade, a Tua graça sobre cada um de nós. Nós Te imploramos, nós Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Irmãos, o tema que nós temos para trabalhar nesta noite, Deus nos molda por meio das circunstâncias para a glória dEle. Nós rogamos a Deus que Ele nos conceda a graça de poder ver, em meio à escuridão das circunstâncias, das provações, das dores e das perdas, que nós possamos perceber o propósito de Deus, de como Deus molda cada um de nós para a glória dEle, em toda a história da nossa vida, em meio a cada uma das circunstâncias que nós vivemos. Então nós rogamos a Deus que trabalhe conosco nesta noite. Existem algumas passagens das Escrituras que parece que não são lidas por nós. Existem verdades das Escrituras que muitas das vezes são ignoradas por nós. E nós não queremos ser confrontados por essas realidades. Hoje pela manhã, quando nós estudávamos aqui com o professor Sandro e comentamos a realidade quando Deus diz a Abraão que não queria o seu filho Ismael como herdeiro da promessa. A verdade da circunstância que Deus olha para Isaac e para Rebeca e diz assim: eu não quero Esaú, eu quero uma aliança e um pacto com Jacó. E Deus trabalha dessa forma. E nós olhamos para todas as circunstâncias na Escritura, nós vemos uma situação de Davi quando ele de fato desobedece a Deus, e Deus não lhe poupa o filho e diz, literalmente, eu vou matar o seu filho. Está lá na Escritura. Ele diz para João e diz assim: João, você será decapitado para a minha glória. Estevão, você será apedrejado para a minha glória. E todas essas circunstâncias na vida de vocês, eu estou no controle de cada uma delas. Já falamos que algumas passagens da Escritura são amadas por nós. Nós amamos o texto de Daniel na cova dos leões.
Amamos o texto de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha acesa 7 vezes mais, mas às vezes pulamos algumas passagens da Escritura, que são realidades, que é dito a Moisés: você foi servo fiel, você é um homem segundo o meu coração, mas você não entrará na terra prometida. E Deus nos trata assim, com essa circunstância. Por que Deus, de fato, nos trata como as circunstâncias? Por que Deus nos molda diante das circunstâncias, por meio das circunstâncias e em meio às circunstâncias? Porque, na verdade, Ele está nos moldando, nos lapidando, para abençoar a nossa vida e para que nós sejamos bênção na vida das pessoas. Para isso Ele nos molda em meio à circunstância, para que a nossa autossuficiência seja tirada de nós. E as circunstâncias são as ferramentas de Deus, são o molde de Deus para lapidar, nos arrancar essa autossuficiência, essa arrogância, essa presunção, essa ignorância de acharmos que somos alguma coisa, de que podemos alguma coisa, de que temos o controle de alguma coisa, e então Ele arranca toda essa autossuficiência e vem nos moldando à imagem do seu próprio Filho Jesus Cristo, como nós vemos aqui e vimos em Isaías 53. Aquele que tomou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, o castigo que era contra nós foi lançado sobre ele, nos ensinando que nós seremos moldados à imagem do seu Filho Jesus Cristo, que aprendeu, foi aperfeiçoado na obediência pelo sofrimento, por cada sofrimento que ele teve. E é certo então que Deus não nos poupará em circunstâncias adversas, em dores, em perdas, em tribulações. Deus nos molda nessas circunstâncias, Deus nos molda por meio das consequências, Deus nos molda por meio de pessoas difíceis, pessoas, situações, consequências difíceis na nossa vida. Durante toda a história da nossa vida, durante toda a história da sua vida, Deus usará circunstâncias, consequências, pessoas difíceis para moldá-lo à imagem e semelhança do Filho dele. E aqui, irmãos, nós vamos, diante do tempo que temos, tentar trabalhar 5 pontos. O primeiro ponto seria: todas as circunstâncias são conforme o próprio conselho de Deus. Todas as circunstâncias, não há uma circunstância na nossa vida, nenhuma situação, nenhuma consequência, nenhuma luta, nenhuma provação que não esteja de conformidade com o conselho de Deus. Absolutamente nada na nossa vida está fora do conselho de Deus. Segundo ponto, somos perdoados por Deus, mas somos moldados pelas consequências do nosso pecado. Deus usa as consequências do nosso pecado para nos moldar, ainda que Ele nos perdoe. Terceiro ponto, Deus usa todo tipo de ferramenta corretiva. Ele usa circunstâncias, Ele usa consequências, mas Ele usa pessoas difíceis na nossa vida, pessoas que nos perseguem, que nos assolam, mas Ele usa essas pessoas como instrumento, como ferramenta para nos moldar. Quarto, Deus molda-nos conforme o seu tempo e o seu propósito. Não adianta a gente ficar desesperado. Deus concede o que nós pedimos, mas dentro do tempo dele, dentro do propósito dele. Então, às vezes, pessoas obtêm resposta no primeiro dia de oração. Existem pessoas que obtêm resposta com 1 semana de oração. Existem pessoas que nunca obterão respostas da parte de Deus, como foi mencionado hoje pelo professor Sandro, o Salmo de número 88. Você nasceu sofrendo, viveu sofrendo, morreu sofrendo e foi para a glória. E não há mais sofrimento. E em quinto lugar, Deus usa meios dolorosos, Deus usa circunstâncias dolorosas, mas nunca sem a sua graça. A graça de Deus sempre será visível nas circunstâncias mais dolorosas da nossa vida. Nós vamos contemplar a graça de Deus, principalmente ou especialmente
os eleitos. Se você é um eleito de Deus, no meio da escuridão da circunstância, no meio da escuridão das tribulações, das consequências, dos homens que te perseguem, você enxergará a graça de Deus operando em você. Então vamos para o primeiro ponto. Todas as circunstâncias são conforme o conselho de Deus. Então, quando a gente lê a história de Jacó aqui, parece que está tudo dando certo. Olha onde é que Jacó está. Em Harã. E onde ele iria? Para Harã. Onde é que ele se encontra? Num deserto, mais perto de um poço d'água. E quem é que está ali se aproximando? Homens de Harã. E ele pergunta sobre o seu tio, sobre a família do seu tio. E o que está acontecendo? Ele diz, olha, o seu tio está bem, a sua prima está chegando aí, a Raquel, filha de Labão, e ela está chegando, está próxima, e daqui a pouco você a verá. Ele está no lugar certo, na hora certa, encontrando a pessoa certa. As coisas para a vida de Jacó parecem que estão completamente dentro do planejamento de Rebeca. Não foi isso que Rebeca planejou para Jacó? Vá para Harã, encontrar com seu tio, e você vai escolher uma de suas filhas para sua esposa. E as coisas estão acontecendo assim, e a gente pergunta assim, mas como que você fala, como que você afirma que todas as circunstâncias são conforme o conselho de Deus? Como que Deus está operando na vida de Jacó, depois de todo o tropeço, de todas as ciladas, de todo o engano que ele operou, de todos os pecados que ele cometeu? Nós vamos tirar 3 contextos aqui, irmãos, para afirmar que é Deus que está ali controlando cada circunstância, Deus está executando cada circunstância na vida de Jacó, Deus está operando cada circunstância para moldar Jacó no homem que ele deseja que Jacó seja. Então vejam bem, Gênesis 28:15, o que diz aí Gênesis 28:15? Diz assim, olha, eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Então Jacó está no lugar certo, na hora certa, encontrando a pessoa certa, porque esse é o projeto de Deus. Essa circunstância de Jacó, ela foi planejada pelo próprio Deus, ela foi executada pelo próprio Deus e ela se cumpre pelo próprio Deus. Ele diz assim, eu não vou te deixar, Jacó, eu não vou te desamparar, e eu vou cumprir na sua vida tudo quanto eu te referi. Você estará no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, fazendo a coisa certa. Todas as circunstâncias estão dentro do conselho soberano e sábio de Deus. Gênesis 29, versículo 2. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapavam a boca do poço. Onde é que Jacó estava? Você diz assim, olha, por que Jacó está ali? É a providência de Deus. Quem levou, lembra que eu disse que aproximadamente 800 quilômetros de viagem, de onde ele estava até chegar onde ele precisava chegar. Uma viagem insegura, um caminho cheio de ameaças de morte. E onde Jacó estava? A providência de Deus de levar Jacó para onde ele planejou, para estar na hora que ele planejou, no momento que ele planejou. Quando nós mencionamos aqui num dos sermões sobre a catástrofe de Brumadinho, e nós falamos daquela jovem que saiu da Austrália e chegou lá, 1 hora antes da catástrofe. Ela estava exatamente no lugar, na hora certa, no lugar certo, segundo o propósito e a vontade de Deus. É assim que você precisa, se você quer enxergar a graça de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus, na escuridade ou na escuridão das circunstâncias, das consequências, das ameaças da sua vida, das dores da sua vida, é necessário que você entenda que você está exatamente no lugar, sofrendo, passando o momento, a situação que Deus está no controle, operando na sua vida.
porque não há um conselho, não há uma circunstância, uma consequência que não esteja debaixo do governo soberano, do conselho absoluto de Deus na sua vida. O versículo de número 31 desse capítulo 29, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecundo, ao passo que Raquel era estéril. Por que isso aqui, irmãos? Porque se você observar do primeiro versículo até o versículo 30, Deus não é mencionado nesse texto. O nome de Deus não aparece. Jacó, em momento algum, ele consulta a Deus, ele busca a Deus, ele agradece a Deus, ele louva a Deus. Mas Deus não é indiferente às circunstâncias da nossa vida. Deus não está escondido, Deus não está num lugar, num trono, onde Ele nos ignora, onde Ele ignora a sua vida, onde Ele ignora as suas circunstâncias, as suas aflições, as suas dores. Não, Ele está aqui declarando: Jacó, eu estou com os olhos bem abertos, e eu vejo como você despreza Lia, e eu vou fazer Lia fecunda, e vou tornar Raquel estéril, para mostrar a você que eu estou no controle, que a circunstância é minha e não sua, que o propósito é meu, que a glória é minha. E quando nós enxergamos essas coisas, irmão, nós começamos a regozijar em Deus, nós começamos a encontrar prazer em Deus, nós conseguimos então encontrar toda a nossa alegria e satisfação no ser de Deus, porque sabemos que Deus está ali. Aparentemente, parece que Deus está invisível, mas Deus está lá nos bastidores, organizando todas as circunstâncias de Jacó. Deus mostra claramente a sua soberania, trabalhando na vida de Jacó, de Raquel, de Lia, de Labão. Deus está soberanamente controlando todas as circunstâncias. Efésios, primeiro capítulo, versículo 11, diz que Deus opera todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, para o louvor da sua glória. Então, irmãos, todas as circunstâncias são conforme o conselho de Deus. Se você não conseguir entender isso e acreditar nisso, você não encontrará prazer, gozo e satisfação em Deus. Nós somos criados para o louvor da tua glória. Nós acabamos de confessar com os nossos lábios: eu sou teu, rendido estou a ti. Eu sou teu, Senhor, estou rendido a ti. Tudo é teu, para a tua glória. Tu fazes o que queres, quando queres, do jeito que queres, para a glória do Senhor. E não há um ato, uma ação, uma consequência, uma circunstância da minha vida que não esteja debaixo do teu conselho e da tua vontade. Até mesmo as dores, até mesmo o ser decapitado e até mesmo o ser apedrejado até a morte. Segundo ponto, perdoado por Deus e moldado pelas consequências. Ou seja, em meio às circunstâncias e às consequências, Deus nos molda. É certo que as coisas para Jacó parecem que estão todas maravilhosas. Se a gente olha para o texto assim, fala assim, tudo está dando certo na vida de Jacó, não é? Veja da sua saída até chegar em Padã Arã, até chegar à casa de Labão, toda a situação parece cooperar com Jacó. Ele chega no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, o tio recebe, o tio beija, o tio trata com carinho, o tio chama agora de parente, né? Carne da minha carne, osso dos meus ossos, beija o sobrinho, estabelece um salário para o sobrinho, dá sustento para o sobrinho, dá pousada, e parece que não há pecado, parece que Jacó esqueceu do seu passado, parece que o projeto de Rebeca foi maravilhoso e tudo coopera. E parece que não há aqui um tratamento com Jacó, parece que Deus simplesmente perdoa os pecados, sem que haja um arrependimento, sem que haja uma confissão. Parece que não há consequências na vida de Jacó. Mas Deus nunca deixa, irmãos, Deus nunca nos deixa pecar e nos livra das consequências.
de uma certa forma ou de outra, nós sempre teremos consequências. Talvez não diretamente sobre aquele pecado que cometemos, mas as consequências virão de outro lado, de outra forma, de outras pessoas. E Deus não ignora o nosso pecado. É certo que Ele perdoa toda a nossa iniquidade. No versículo 14 está assim, olha, disse Labão, de fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Cadê o arrependimento? Cadê as consequências desse pecado? E parece que as coisas não acontecem de ruim na vida de Jacó. Cadê as consequências desse pecado? É certo, irmãos, que em Cristo Jesus, Deus nos livra da penalidade, da culpa do pecado. Ele quita a nossa dívida para com Ele. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é certo que todos os pecados de Jacó foram perdoados em Cristo Jesus. E ele teve o seu pecado, então, quitado. Mas as consequências, Deus deixa para que elas venham tratar conosco. Nós somos tratados pelas consequências do nosso pecado. Por quê, irmãos? Se Deus não nos tratar com as consequências dos nossos erros, nós vamos ter o pecado como algo insignificante. Nós vamos achar que pecado é uma brincadeirinha, é uma invenção humana, que não há condenação, que não há disciplina, que não há correção. Mas Deus mostra claramente que nós colhemos. Pode demorar muito tempo colher a semente que nós semeamos no dia a dia. Pode ser que demore algum tempo. Nós, vez por outra, estamos semeando alguma coisa da carne. E pode ser que imediatamente essa semente não brote, mas ela virá. Haverá um dia, um momento em que nós vamos colher o fruto dessa semente do mal, dessa imaginação, desse pecado, dessa indiferença, desse tratamento pecaminoso, dessas coisas que fazemos que abominam, que Deus abomina. Mas haverá um momento em que nós vamos colher. Paulo fala isso em Gálatas 6:7. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semeia, ele colhe, aquilo que ele planta, ele colhe. E no momento certo, isso virá, no momento certo, isso vai brotar na vida de Jacó. Depois de um mês, o tio está lá, não é, tratando ele com a maior tranquilidade. E ele chama Jacó para uma conversa, que olha, não é porque você é meu parente, olha a expressão, não é porque você é meu parente que você vai me servir de graça. Ele está dizendo para Jacó, você é servo aqui. Aqui você não é senhor. Aqui você não tem privilégio. Aqui você serve. Você recebe, mas você é servo. Jacó já começa a entender que alguma coisa está acontecendo na sua vida. Se ele lembrasse dos dias dele com o pai, lá ele não trabalhava, lá ele não tinha que trabalhar para ter o sustento, lá ele tinha servos, lá ele tinha tudo na mão, até porque tinha uma mãe, né, que cooperava com a sua negligência. Mas agora ele tem que trabalhar. E mais, para ele obter uma esposa, é necessário que ele trabalhe 7 anos para obter essa esposa. E mais, ele começa a colher as sementes plantadas. O que acontece? O seu tio Labão começa a fazer as lambanças, né? O engano. E agora coloca no lugar de Raquel, Lia, a filha mais velha, e o engana. E diz para ele, você quer ter a Raquel, a quem você ama? Então trabalhe mais 7 anos para mim, e eu te darei Raquel. E ele trabalha 7 anos para obter uma mulher que ele jamais queria, que ele jamais desejaria como esposa. E agora ele experimenta do seu próprio veneno, do seu próprio fruto, daquilo que ele semeou. E agora ele tem uma esposa primogênita, ele não comprou o direito de primogenitura, não é, de Esaú? Agora ele está colhendo, ele está tendo a primogenitura para ele. A mulher que ele não queria, a mulher que ele não desejava, a mulher que ele não amava. E agora o tio, né, enganador, trapaceiro, ganancioso, está tratando ele exatamente como ele tratou o seu irmão e o seu pai.
E as coisas vão acontecendo. E mais do que isso, Labão vai mudar o salário de Jacó quantas vezes? E ainda vai suspeitar de Jacó, e ainda vai acusar Jacó de engano, de roubo, de desonesto. E ele passa então a sofrer as consequências de tudo aquilo que ele plantou. Porque a única coisa que ele tinha ali era um quarto, uma comida. E se ele quisesse mais, ele teria que trabalhar para obter. Caso contrário, ele não teria. Então, a colheita de Jacó não termina aqui. Labão então passa a enganá-lo, até que as próprias filhas entendam: meu pai é ganancioso, até a nossa herança ele quer tomar. São as consequências. E Deus está moldando Jacó pelas consequências do seu próprio erro. Talvez você fique questionando das suas situações, as circunstâncias que Deus está usando na sua vida. Erros que nós cometemos lá atrás. Erros que nós até esquecemos. Desobediências, negligências que nós cometemos e que agora estamos colhendo o fruto daquilo que plantamos. É certo que Deus quita a nossa dívida, é certo que Ele garante a nossa entrada no céu, mas Ele usa cada uma das sementes plantadas para nos corrigir, para nos lapidar, para nos moldar, para que nós sejamos o homem ou a mulher que Ele deseja que sejamos. Ele usará cada uma das consequências dos erros que cometemos para moldar as nossas vidas. Terceiro lugar, irmãos, Deus usa todo tipo de ferramenta corretiva em nossas vidas. Deus não apenas usa circunstâncias, Ele usa pessoas. E aqui, irmãos, não há uma desculpa para a vida de Labão, pelas atitudes, pelo pecado de Labão. É certo que ele era ganancioso, enganador, mas ele teria que prestar contas para Deus de cada ato que ele cometeu. Embora ele era uma ferramenta de Deus, nas mãos de Deus para moldar Jacó, Deus iria cobrar dele cada ação maligna dele, assim como ele fez com o Império Assírio. Lembra quando ele levanta o Império Assírio para destruir Israel? Ele diz: eu vou destruir a Assíria, porque eles exageraram na mão deles, contra o meu povo. E ele foi lá e destruiu toda a Síria. Da mesma forma ele fez com Babilônia. Vocês foram cruéis com Judá, e eu vou destruí-los. E destruiu Babilônia. E disse: Babilônia jamais será erguida. Babilônia jamais será colocada de pé, porque eu a destruirei. Isso implica, irmãos, que Labão não está fora do controle da soberania de Deus, ainda que ele use Labão como uma ferramenta para moldar a vida de Jacó. Isso implica que Deus usa esse tipo de pessoas frequentemente para lixar, para moldar as arestas da nossa vida. E aí talvez você consiga entender por que você tem um Labão na vida, né? Aparentemente era tio, irmão da mãe, parente próximo. Deveria ser uma bênção na vida de Labão, ou de Jacó. Deveria ser um grande homem na vida de Jacó. Mas a história não mostra assim. Embora sendo tio, embora sendo irmão da sua mãe, ele foi uma grande vara de disciplina na vida de Jacó. E às vezes, irmãos, é necessário parar diante das circunstâncias, das situações que vivemos. Às vezes você está diante de Deus: Senhor, eu não suporto mais fulano na minha vida. Eu não aguento mais o fulano na minha vida, eu não suporto ele mais na minha vida. É muita perseguição, é muita assolação, é muita encrenca, é muita complicação. E Deus simplesmente está usando um Labão em nossas vidas para nos corrigir, para nos moldar, para que nós sejamos exatamente o homem que Ele deseja que nós sejamos. Labão era um homem que tinha conhecimento de Deus, mas ele era idólatra. Ele guardava ídolos na sua casa. Isso implica, irmãos, que Deus pode levantar pessoas da nossa família. Deus pode levantar pessoas no meio evangélico.
pessoas professas, pessoas batizadas. Deus pode levantar o seu patrão, Deus pode levantar o seu funcionário, Deus pode levantar um colega de trabalho, Deus pode levantar um membro da sua família de sangue, para usar esse como ferramenta para lapidar a sua vida, para moldar a sua vida. E talvez você saiba e entenda o que eu estou falando, porque talvez você esteja vivendo isso. De repente você tem um Labão, muito claro na sua vida. E aí você começa a entender que cada situação, que cada circunstância, Deus vai usar esse Labão para libertar Jacó da sua autossuficiência, para moldar Jacó e fazer de Jacó um homem dependente de Deus, completamente dependente de Deus em todas as circunstâncias. Deus simplesmente está trabalhando com Jacó e Deus levará Jacó aonde Ele quer que Jacó chegue de fato e de verdade. E às vezes, irmãos, é necessário a gente orar a Deus e Deus, eu entendo por que o Senhor está levantando a pessoa. Eu sei por que o Senhor está levantando um Labão na minha vida. O Senhor quer me corrigir. O Senhor quer me moldar, o Senhor quer me ensinar. O Senhor quer lapidar a minha vida. E eu louvo ao Senhor porque o Senhor sempre tem um Labão na minha cola. O Senhor tem sempre um Labão levantando para me opor. Porque o Senhor tem usado pessoas para o meu crescimento, para a minha correção, para que eu te sirva, para que eu não seja autossuficiente e para que eu dependa inteiramente de Ti e não da minha pessoa, não da minha força. Quarto ponto, Deus nos molda, irmãos, conforme o seu tempo e o seu propósito. Qual era o plano de Raquel para Jacó? Vai para a casa do seu tio, lá você encontra uma prima, case com ela e volte. Isso é rápido, muito rápido. É só chegar lá, casar, seu irmão esquece a ira dele e você volta para casa e nós viveremos como uma família feliz. E aí quando a gente olha para a situação toda, Jacó, você quer casar? Sim, eu quero casar com Raquel. Então trabalha 7 anos para obtê-la. E aí vem o engano. E ele tem que trabalhar mais 7 anos, 14 anos. E o que ele tem agora? Ele tem 2 esposas, uma que ele não ama, ele tem mais 2 concubinas que ele não pediu. Ele não tem nada, ele não acumulou nada e ele não pode voltar para casa de mãos vazias, porque ele não tem como sustentar a esposa. Quanto tempo ali? 20 anos. 20 anos servindo a um sogro, a um tio, sendo trabalhado, pisado, humilhado, maltratado, para aprender. Mas no tempo de Deus, no propósito de Deus, na cabeça de Rebeca era poucos dias. Quem sabe no máximo 1 ano você estaria voltando para casa. Mas o tempo vai passando. Deus sempre leva o tempo. Deus sempre usa o tempo e o propósito que Ele acha necessário. E às vezes, irmãos, nós nos cansamos das circunstâncias que Deus coloca sobre a nossa vida. Às vezes nos tornamos murmuradores, lamuriadores, por causa das circunstâncias, por causa das consequências, por causa dos labões da nossa vida, e começamos a relutar contra Deus, e começamos a questionar Deus, porque se passou uma semana, se passou 1 ano, passaram 10 anos, e nós já não aguentamos mais a circunstância, e nós já não aguentamos mais a situação. O tempo é de Deus, o propósito é de Deus, e Ele continua trabalhando com Jacó. É Ele quem usa Labão para enganar a Jacó. É Ele quem usa Labão para colocar Lia no lugar de Raquel. E Ele continua moldando. Deus sempre usa o tempo que Ele quer. O propósito é dele. Se nós olharmos para a Escritura, você percebe assim, olha, quantos anos José esteve vivendo em prisão, em calabouço, até ele chegar de fato a ser governador do Egito? 20 anos de estágio, 20 anos sendo tratado, lapidado, corrigido, ensinado.
Às vezes a gente percebe assim, José era um grande homem, não é, um grande filho, mas nós nos esquecemos que José era muito egocêntrico. José se achava, Deus havia dado um sonho para ele, de que ele seria governador sobre o pai, sobre os irmãos, e aquilo provavelmente tomou o coração de José. E José precisa passar por alguns 20 anos na vida, sendo moldado, lapidado, até que ele se torne governador do Egito, até que ele amadureça, até que ele aprenda, não foram vocês que me trouxeram para cá, mas Deus me trouxe para cá, para conservar-vos ambos com vida. E aí ele começa a enxergar no meio da escuridão da circunstância, das provações, das perdas, das dores que ele teve, ele começa a ver o propósito de Deus e diz para os irmãos, Deus me trouxe para cá. A gente olha para a vida do próprio povo de Israel. Quantos anos no Egito? 430 anos de escravidão, sendo lapidado, sendo treinado. Esse povo sai do Egito, vai para a terra prometida. Quando sai lá da terra, é levado para a escravidão, para a Babilônia. Durante 70 anos eles são lapidados para que não sejam mais politeístas, mas que eles se tornem monoteístas, para que eles aprendam a ter um único Deus. 70 anos como escravos. É o tempo que Deus usa para moldar, para lapidar, para corrigir. 70 anos de escravidão. O tempo é dele, o propósito é dele. E aqui, um filho que pensava em voltar para casa, quem sabe no primeiro ano casado, com a sua noiva, com a sua esposa, agradando o pai e a mãe por 20 anos. Lembra que nós mencionamos no sermão passado, quando ele volta para casa com a sua família, Rebeca já se encontrava morta. Ele nunca mais viu a mãe. 20 anos sendo lapidado e não consegue retornar para dar alegria à mãe e muito menos conseguiu ver o rosto da mãe. O tempo é de Deus, o propósito é de Deus. A gente olha para Moisés, 40 anos trabalhando, 40 anos sendo treinado. Quando ele achou que estava bom e mata um egípcio, Deus leva ele para o deserto. Eu falei, seu bacana, você não aprendeu até hoje. Precisa moldar mais um pouquinho, tratar mais um pouquinho. E ele fica mais 40 anos sendo lapidado, sendo treinado para voltar para casa. Você olha para a vida de Davi, passou 20 anos fugindo do rei Saul. É o tempo de Deus, é o propósito de Deus. Deus usa circunstâncias, consequências, pessoas. Ele usou Saul na vida de Davi, até que Davi tivesse moldado, treinado, lapidado, fosse corrigido pelas próprias circunstâncias, corrigido pelas próprias consequências do seu pecado. Olhe para a família de Davi, olhe para a situação. Davi nunca mais cometeu um adultério. Ele aprendeu. Ele foi corrigido. Você olha para a vida do apóstolo Paulo. Paulo ficou praticamente no anonimato. Quanto tempo? Até que ele se tornasse o grande apóstolo, o grande missionário. Ficou escondido, estudando, sendo moldado, lapidado pelo próprio Jesus, para que voltasse e fosse esse grande apóstolo, esse grande missionário. Deus trabalha assim. O prazo que Deus acha que é necessário para moldar você à imagem do Filho dele. Então Deus usará esse tempo, Deus usará esse propósito, Deus usará todas as circunstâncias, todas as consequências, Deus usará pessoas para te moldar, para te lapidar, para que você seja conformado à imagem do Filho dele, para que você ande como o Filho dele, pense como o Filho dele e viva como um filho dele. Quinto lugar, irmãos, Deus usa meios dolorosos, circunstâncias dolorosas, mas nunca, nunca sem a sua graça. Em todas as circunstâncias, em todas as perdas, em todas as dores, em todos os danos que sofremos, a graça de Deus sempre estará lá, presente em nossa vida. Na verdade, irmãos, nas mais profundas dores da nossa vida, nas maiores perdas da nossa vida, nos momentos mais difíceis, quando nós somos perseguidos por labões da vida,
é que a intensidade da graça de Deus se manifesta. Quanto maior a consequência, maior a dor, maior a circunstância, maior a perda, maior o sofrimento, maior é a intensidade da graça de Deus sobre as nossas vidas. Vamos olhar então para a vida de José. Deus usa circunstâncias, consequências, pessoas difíceis ao longo do tempo da sua história. Você precisa entender, enquanto você existir como ser humano, em toda a história da sua vida, Deus sempre usará circunstâncias, consequências e pessoas para moldá-lo. E o tempo é dele, quem define é exatamente ele. Observe, em todo o texto, você não encontra Jacó buscando a Deus. Ele sai da sua terra para Harã e ele não busca a Deus. Ele não pede orientação a Deus. Ele não busca a sabedoria de Deus. Mas quem é que o guia até Harã? Embora ele não soubesse, ou fingisse que não sabia, ou não percebia a condução de Deus, mas é Deus quem o leva para aquele local, naquela hora, com a pessoa certa. Jacó toma decisões. Ele faz um pacto, uma promessa com Labão, dizendo assim: olha, eu vou trabalhar 7 anos pela sua filha. Jacó buscou a direção de Deus. Ele pediu a sabedoria de Deus, a orientação de Deus, se ele deveria casar com Raquel. Lembra quando o servo de Abraão sai para buscar uma esposa para Isaque? Como a coisa é feita? Totalmente contrário de Jacó. Ele precisa da confirmação de Deus o tempo todo. Ele pede sabedoria a Deus. Deus, me confirma quem é a filha, quem é a esposa para Isaque. Me mostra aquela que chegar ao poço, aquela que pegar a água, aquela que me servir e servir os meus camelos, seja essa. Que ela de fato confirme através dos presentes dados e recebidos, que seja essa, que o Senhor possa me dar sabedoria. Jacó não. Todas as decisões dele, olha, temos um pacto, Labão, daqui 7 anos eu estou com a sua filha Raquel. Ok. De madrugada ou à noitinha, entrega uma Lia para ele. E ele levanta revoltado. E ele faz outro pacto, mais 7 anos para obter Raquel. E ele não busca a sabedoria de Deus. Em momento algum, Jacó está em busca de Deus. Quem é que está em busca de quem? Quem é que está controlando quem? Quem é que está cuidando de quem? É o próprio Deus. Não há aqui, irmãos, uma manifestação de gratidão a Deus. Deus, muito obrigado, o Senhor me trouxe para o lugar certo, na hora certa, e eu estou com uma pessoa linda, formosa, e que será a minha esposa. Você não vê Jacó agradecendo, expressando louvor e adoração a Deus? Em momento algum. Ele está aqui preocupado. Ô Labão, já se completaram 7 anos, você vai ou não vai me dar a esposa? Você esqueceu do pacto, da aliança? É sempre assim. Agora, irmãos, apesar de toda a imaturidade espiritual de Jacó, apesar dele achar que é ele que guia a vida dele, que é ele que controla todas as circunstâncias, que ele acha que Deus está aprovando a poligamia dele. Não. Apesar de todos esses erros, Deus está lá com a sua graça. Ele se faz presente com a sua graça na vida de Jacó, apesar dele ser um Labãozinho, né? Mas Deus trabalha de forma graciosa na vida de Jacó. Com tudo que ele faz com Jacó, com tudo que Jacó passa, com cada circunstância, com cada situação, a graça de Deus é visível na vida de Jacó. Primeira delas, por que Jacó permanece ali? Por que Jacó continua sendo firme ali? Por que ele está ali? Por que ele não perde a esperança? Por que ele persevera? Porque há uma mulher que ele ama, que é linda e formosa. Quem é que colocou o amor no coração de Jacó por Raquel? E ele é movido por isso, ele enfrenta circunstâncias, situações, porque Deus graciosamente levantou uma mulher para brilhar os olhos dele, para fazer com que o coração dele fosse tomado, e ali então ele mantivesse o tempo de Deus, ainda que com todas as lutas e dificuldades.
E talvez assim, pastor, o senhor está viajando nessa questão aí. Não, irmãos. Ninguém pode amar uma pessoa verdadeiramente se Deus não colocar esse amor no coração. Alguém pode ficar apaixonado por alguém, mas o amor ágape só é possível quando Deus coloca. Ninguém. Mas mais do que isso, quantas vezes Labão muda o salário de Jacó? Quantas vezes Jacó é enganado? Quantos filhos Jacó teve? Quantas filhas? Olha a graça de Deus. Deus dá a ele a esposa que ele ama, apesar de ter sido enganado. Ele tem a esposa que ama. Ele agora tem 12 filhos e mais algumas filhas. E olha agora Jacó voltando para casa. Como que Jacó volta para casa? Extremamente rico. E mais do que isso, a graça de Deus está operando. Lembra de Gênesis 28:15? Eu serei contigo por onde quer que for, Jacó, e você voltará a essa terra. E agora Jacó voltando para casa, com medo, amedrontado de Esaú, medo de morrer. E como é que Deus promove o encontro de Jacó com Esaú? Tira toda a raiz de amargura do coração de Esaú, toda a vingança, e eles têm um encontro de irmãos. Graça de Deus. Talvez a circunstância, a consequência, o momento, o Labão que está na sua vida, parece uma coisa tão escura, tão negativa, parece que a sua vida está totalmente descontrolada, parece que não há esperança para você, parece que tudo vai, explodir. Mas não esqueça, em todas essas circunstâncias, a graça de Deus está aí com você. Seja numa fornalha acesa 7 vezes mais, seja num apedrejamento, a graça de Deus sempre estará com você. O tempo é dele, o propósito é dele, a circunstância está debaixo do controle dele. Tudo está debaixo do conselho soberano de Deus sobre a sua vida. Nada acontece na sua vida por acaso. Quais são as implicações e aplicação para nós, irmãos? Primeira delas, reconheça e submeta-se à mão de Deus nos eventos diários da sua vida. Você levantará amanhã cedo e de repente você chega lá na garagem, o pneu está furado. O carro dá defeito. Você chega no trabalho, a esposa liga, o filho caiu e machucou, tem que levar para o hospital. Reconheça, se submeta a cada detalhe da sua vida diária. Deus está no controle de cada uma dessas coisas. Nenhuma dessas coisas é por acaso. Há uma lição, há um aprendizado, há uma correção, há uma lapidação para que você seja aquilo que Deus quer que você seja. Então, irmãos, reconheça, submeta-se à mão de Deus nos eventos diários da sua vida. Segundo, submeta-se a Deus quando você colher as consequências do seu pecado. Não tenha medo. Quando a consequência do seu pecado chegar, se submeta a Deus. Lembra como Davi disse no Salmo? Senhor, pequei contra ti. O Senhor é justo no teu julgar. O Senhor é justo. Isso que o Senhor está fazendo comigo é a mais perfeita justiça do Senhor comigo. Eu sou digno dessa consequência. E eu a recebo como uma disciplina do Senhor, corretiva para a minha vida. Às vezes nós queremos justificar para Deus, às vezes queremos defender o nosso pecado diante de Deus, como se nós conseguíssemos invadir a mente de Deus e ludibriar Deus, enganar Deus porque nós pecamos. Submeta, fala, Senhor, que vergonha, eu tenho vergonha do que eu fiz, tenho vergonha. E o Senhor é justo nisso que o Senhor está fazendo comigo. O Senhor é justo, o Senhor merece toda a honra, toda a glória. Quando o Senhor me corrige, quando o Senhor me trata. Terceiro,
Não fuja das pessoas difíceis em sua vida, até que Deus te molde. É duro, né? É duro conviver com certas pessoas. É duro. Você chora, você quer matar às vezes você quer arrepiar, às vezes você quer ir embora, às vezes você quer mudar de igreja, às vezes você quer mudar de casa, você quer mudar de trabalho. Mas as pessoas difíceis, elas não estão na sua vida ou na minha vida por acaso. Então nós temos que pedir a Deus que nos conceda graça, até que Ele nos molde, conforme o seu conselho, conforme a sua vontade. Quarto, trace um planejamento, olha, persevere a longo prazo, não desanime. Eu sei, irmãos, que existem situações na vida de alguns irmãos que elas não têm explicação. Existem situações na vida de irmãos assim que é a maior expressão de dor e de sofrimento que às vezes a pessoa suporta. Não porque ele pecou, não porque ele errou, simplesmente porque é uma circunstância que Deus planejou para amadurecer, para trabalhar com esse irmão. E às vezes isso é muito doloroso. Então ele está dizendo, olha, se Deus usa a circunstância para nos moldar para a glória dele, trace um planejamento, eu vou perseverar a longo prazo. Isso pode durar a minha vida toda. E pode ser que no último dia, no meu último respirar, Deus ainda não me responda. Deus ainda não me atenda. Talvez Ele te responda, talvez não. É o plano dEle, é o propósito dEle, é o tempo dEle, é a glória dEle. Por fim, agradeça a Deus pelas bênçãos graciosas que Ele te concede. Apesar daquilo que você é. Olhe para Jacó. Lambão, Labão, enganador. Não busca a direção de Deus, não pede a sabedoria de Deus, não pede a orientação de Deus. E ainda assim, Deus lhe concede uma esposa que ama, Deus lhe concede filhos, Deus lhe concede prosperidade, Deus o leva de volta para a terra prometida, Deus faz dele um grande homem, uma grande nação, Deus usa ele como bênção na vida de outras pessoas. Agradeça a Deus, pare de murmurar, pare de lamentar e agradeça a Deus, porque Ele te abençoa. Apesar do que nós somos, Ele ainda nos abençoa. Ele cuida de nós, Ele nos assiste, Ele supre cada uma de nossas necessidades, conforme a sua vontade. Convidamos a igreja a se colocar de pé e nós vamos orar encerrando nesse instante. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, somos gratos ao Senhor pela tua bondade, pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã em nossas vidas. Somos gratos a Ti pela Tua presença, pela Tua graça, pela fidelidade do Senhor para conosco. Rogamos ao Senhor, ó Deus, que continue moldando as nossas vidas. Continua, ó Pai, trabalhando no nosso coração e na nossa mente. Que em cada circunstância possamos ver, ó Deus, a Tua graça, o Teu favor operando em nós, para que sejamos moldados à imagem e semelhança do Teu Filho Jesus Cristo. Derrama sobre nós, ó Pai, a graça, o favor e o amor do Senhor sobre nós. Nós te imploramos e nós te suplicamos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus, amém, ó Pai. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno e poderoso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo
seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém, Senhor.